Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre Freud, então se liga aí. Bom, há algum tempo atrás eu fiz um vídeo que chama Freud Não Explica, onde eu criticava algumas das teorias de Freud. Esse vídeo recebeu alguns comentários negativos. E o problema é que nunca era um comentário assim construtivo, vamos dizer assim, que gerava uma discussão racional. Sempre era um pessoal falando, você não sabe de nada. Teve uma menina que falou assim, nossa, que monte de besteira, mas é isso, a internet dá voz pra todo mundo. Mas ninguém chegou a falar por que é um monte de besteira, por que o vídeo que eu fiz era um monte de besteira. Então, eu vou defender um pouquinho esse vídeo que eu fiz há muito tempo atrás, porque o Freud ele foi um expoente da psicanálise, e foi uma das pessoas que iniciou os estudos sobre a mente. Terá esse mérito longevo por causa de ter iniciado esses estudos. E era basicamente isso que eu falava, que ele tem o mérito de ter iniciado os estudos, mas você não pode simplesmente encerrar os estudos nos conceitos que o Freud explica. Por quê? Porque o que ele baseou, as teorias dele foram baseadas em pessoas ricas da sociedade vienense do final do século XIX, início do século XX. Então, você não pode extrapolar as teorias que ele desenvolveu com os problemas dessas pessoas, extrapolar essa teoria para todo mundo. Esse foi basicamente um resumo do vídeo que eu fiz há algum tempo atrás. E as críticas nunca foram críticas construtivas, ninguém sequer citou alguma frase famosa do Freud para me combater. Simplesmente foram críticas um pouco destrutivas. Eu acho que não é essa a maneira de gerar o diálogo. No meu livro, no 14 Domingos, eu acabo que faço uma referência ao Freud. Obviamente ele está fumando um charuto. Talvez o charuto fosse uma das marcas registradas do Freud e foi uma das coisas que levou à sua morte. Para quem não sabe, o Freud teve um câncer de laringe. Um dos principais fatores de risco para o câncer de laringe é tabaco. Então no meu livro ele aparece fumando um charuto, pergunta se eu quero ter alguma relação com a cunhada dele enquanto ele assiste. Por quê? Para quem não sabe, Freud foi casado por muitos anos, porém ele teve um caso com a sua cunhada. Ele teve um affair com a sua cunhada. Esse caso durou cerca de 5 anos. Esse caso está bem documentado através de cartas de amor que eles trocaram por algum tempo. Então eu não inventei isso da minha cabeça, eu simplesmente usei isso como referência e faço uma brincadeira com isso no meu livro. E eu quero trazer para vocês este livro aqui, que como vocês podem ver também está lacrado, vai ter sorteio desse livro também, que chama Freud e a Cocaína. O Freud ele escreveu diversos artigos científicos sobre o uso da cocaína em alguns pacientes que ele tinha. Na época o conhecimento que a gente tinha era bem menor, ele não tinha tanto conhecimento do mal que a cocaína faz. Mas ele sim usava cocaína e tentou dar cocaína para alguns de seus pacientes para avaliar como é que era a resposta. Ele tentou apagar isso dos registros, mas ele infelizmente, ou felizmente na verdade, ele não pôde apagar os artigos que ele tinha escrito sobre o uso da cocaína. Então fizeram uma pesquisa minuciosa dos artigos que ele escreveu sobre o uso da cocaína em diversas publicações científicas. Então o Freud por algum tempo defendeu o uso de cocaína para alguns de seus pacientes. Eu até acho que ele tem uma certa desculpa porque não tinha esse tanto conhecimento quanto a gente tem hoje. E esse é só uma das controvérsias sobre o Freud. A filha dele doou, se não me engano, 19 caixas de documentos para a Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos, né? Algumas dessas caixas estão lacradas, algumas poderão ser abertas em 2050 e algumas foram abertas em 2020, então imagino que deve ter alguma pesquisa saindo aí. E tem algumas caixas que apesar de terem sido doadas, elas estão lacradas perpetuamente. O perpétuo, como a gente sabe, nunca é tão determinista, assim, nunca é tão final assim. Quem sabe algum dia a gente fique sabendo o conteúdo de todas essas caixas. Mas eu acho que a gente vai sim descobrir muitas coisas novas sobre como essas teorias que o Freud desenvolveu foram criadas. Então eu não acho que o Freud é um inútil, que ele é um vagabundo. Eu não acho que o Freud é um cara que deva ser desprezado. Mas você tem que encarar as teorias dele como elas foram criadas. Foram criadas na sociedade vienense abastada do final do século XIX e início do século XX. Então sempre você tem que considerar o viés dessa sociedade e dos pacientes que ele atendeu. E no fim das contas ele atendeu poucos pacientes. Ele atendeu pouco mais de 200 pacientes. E você elaborar toda uma teoria baseada em pouco mais de 200 pacientes é no mínimo temerário. Então eu acho que a gente tem que dar o mérito do Freud. Ele era um escritor excelente, ele escrevia muito bem. E isso a gente tem que dar um mérito para ele. Porém, como
como estudioso da mente, a gente tem que considerar esse estudo como um início. Mas você não pode pegar os estudos do Freud como um fim em si mesmo. Tem que sempre que usar esses estudos como bibliografia para novos estudos e aceitar as novas descobertas que forem feitas, mesmo que essas descobertas descartem, né, algumas coisas que ele cogitou na época. Então, como obra literária, até eu acho que vale a pena ler algumas coisas do Freud. Porém, como um trabalho científico, você não pode se embasar somente no que ele escreveu. Você tem que se embasar em alguns autores mais novos. É só isso que eu acho. Deixa o seu comentário aí embaixo. Quem sabe a gente não pode ter uma conversa construtiva, né? Nos comentários aí. Contanto que você não seja um filho da puta total e me xingue aí. Deixa nos comentários o que você acha. Porque se você acha que o Freud tem que ser lido e tem que ser aplicado nos dias de hoje, por quê? Não, eu acho que as obras dele são terminadas e o estudo da mente humana já está terminado e finalizado. Sério? Então deixa aí, deixa no seu comentário por quê. E o que eu acho é que os estudos que ele fez devem ser usados como um princípio para novos estudos, né, como bibliografia para novos estudos, e não um fim, né, não estudos terminados sobre a mente humana. É isso, espero que vocês leiam o meu livro. Eu dou uma zoada no Freud, eu faço uma pequena brincadeira, uma piada com o Freud. Leia o livro e desce a lenha aqui, então. Você pode ler o livro, compra o livro de mim, manda um direct e pode meter a lenha no livro depois, eu não me importo não. Eu acho que você tem que ler para falar mal. Falem mal, mas falem de mim. Não existe má publicidade. Mas é isso. Espero que vocês leiam. Espero que vocês me acompanhem aqui, porque vai ter uns sorteios bem bacanas no futuro. Um abraço e até mais.